Obrigada. Gente, boa noite! Estamos começando a nossa live do Gringas Job, gente. Eu tô super emocionada para contribuir aqui. Gente, eu tô muito feliz. Quem estiver presente, muito obrigada pela presença. E hoje nós vamos falar passo a passo para que a gente possa avançar no nosso currículo, né? Porque a gente, como brasileiro, tem essa mania de muitas informações, colocar no estilo brasileiro. E não, gente, é totalmente diferente o currículo americano. Então, aqui nós vamos ensinar o passo a passo para que você possa atingir o seu objetivo de conseguir um trabalho onde quer que seja. E nós vamos analisar um currículo eu coloquei lá no grupo dos Gringas Job pedi, né, para quem quisesse que fosse analisado o currículo na hora para que colocasse o nome, porque a gente estaria ali sorteando. Eu sorteei uma pessoa e foi por acaso, gente, porque eu entrei no LinkedIn, eu vi que ela estava buscando trabalho, o tipo de trabalho. Eu falei assim: eu vou pedir para que ela, então, divida para mim o currículo dela e bora participar. Aqui eu vou dividir minha tela e vou falar sobre o currículo dela, mas é óbvio, gente, serve para as dicas que eu vou dar aqui é amplo, tá? Eu não vou focar só no currículo dela. Eu vou, obviamente, focar um pouquinho no currículo dela, mas através do currículo dela, eu vou ensinar como se faz o currículo ideal aqui para os Estados Unidos. Então, é mais fácil de vocês entenderem através de um currículo, analisando um currículo, porque senão falar só, vocês não vão ter muita ideia. Correr no currículo, né? Olhar fixamente no currículo fica mais fácil de entender o processo, tá bom? A Felizarda aqui, né? Porque eu não comentei nada quem era a Felizarda aqui, é a Fernanda. Por incrível que pareça, eu não sabia que ela era mentora de finanças pessoais, gente. E aqui a gente acabou descobrindo que ela era mentora de finanças. Então, parabéns. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês para falar um pouquinho do currículo dela e vamos lá. Quem tiver perguntas, por favor, no meio, a gente vai dividindo aqui, tá? A Fernanda colocou esse currículo para mim aqui, tá? Então vamos lá. Vocês conseguem ver bem o currículo? Vocês querem que aumente, talvez, aumentar aqui? Melhor para vocês? Vamos lá. O que eu vejo aqui no currículo dela, né? Tem um nome grande, Fernanda Maximiano, tá? É importante que tenha cabeçalho. Eu vou colocar aqui com o meu mouse aqui para vocês verem, tá? É importante ter esse cabeçalho que ela criou. Só que existe uma maneira mais correta de fazer esse cabeçalho, tá? É necessário que tenha na página esse cabeçalho. Só que o que, que tem que ter? O nome grande, como ela colocou, tá ok? Tá? Então vamos fazendo as anotações aí de vocês, tá? O nome mais bonitinho, tá? Embaixo do nome, em letras um pouquinho menores, ela teria que colocar o cargo que ela quer ocupar. No caso, vamos supor, uma pessoa queira ser assistente administrativo, outra pessoa quer área de finanças. Então, tudo isso é importante, tá? Colocar ali o que ela pretende, o cargo, ok? Depois, vocês estão vendo que aqui ela colocou o número do celular, o e-mail e o LinkedIn. Como deve ser feito isso? Primeiramente, aqui precisa colocar a cidade e o estado.
Por que que precisa colocar a cidade e o estado? Bom, primeiro que não se põe endereço nenhum, porque é algo muito particular, e privativo, né, da pessoa, então pode parar em mãos erradas, então a gente não coloca, endereço. Mas sim, devemos colocar cidade e estado, porque se ela pretende, ir para um outro estado, então vai ser considerada, ou simplesmente pela região onde ela mora, se ela coloca a cidade e a cidade for 3 horas, onde ela está fazendo a aplicação, for 3 horas de lá, a empresa não vai querer, né? Obviamente, acho que é nem ela, mas enfim, é só para vocês terem uma ideia. Quando é muito longe, às vezes a empresa não quer uma pessoa mais longe. Então, é importante sim colocar a cidade e o estado só, tá? Aonde? Geralmente aqui, do lado direito, abaixo do nome e do cargo, ela vai colocar aqui, desse lado aqui, a cidade e o estado. Do lado de cá, ela pode ser um embaixo do outro? Pode, mas para ficar mais harmonioso, a gente costuma colocar aqui, na mesma direção da cidade-estado, mais para cá, para a direita, a gente coloca, o telefone, tá? Ou o e-mail, também pode ser, tá? Vamos supor que ela coloque o telefone aqui do lado. Aqui embaixo da cidade do estado, ela vai colocar o e-mail. E mais adiante, embaixo do telefone, ela vai colocar o link do LinkedIn. É necessário colocar o link do LinkedIn? Sim. Por quê? Hoje em dia, o LinkedIn é muito importante. Ele não é somente, uma rede social, ele é tudo, é uma conexão, ele é tudo. Ali eles vão olhar também. E ela precisa ser clicável, tá? Ele precisa ter o link. Do mesmo jeito que eu clico aqui, eu consigo entrar aqui para. Eu não vou clicar, mas eu consigo entrar para enviar um e-mail, ele precisa ser clicável. Então, não basta só colocar o nome aqui do profile, clicável, tá? E prestem atenção no que vocês vão colocar de clicável para não ir em alguma coisa errada. Prestem bem atenção nisso. Aqui, no caso, o e-mail dela, gente, esse e-mail é uma coisa importante de falar, do e-mail. E-mail, vocês precisam ter um e-mail da melhor provedora que mais bambambam que existe no momento. Por quê? Porque não passa no sistema ATS, muitas vezes eles não passam e-mails antigos. Então, a Hotmail aqui, como ela tá, é ultrapassada, infelizmente, tá? Porque eu também tenho Hotmail, vou falar para vocês a verdade, eu também tenho, mas eu tenho o Gmail também, tá? O Hotmail é só lixo. Então, quando vocês colocam Hotmail, duas coisas. Uma, não passa no sistema ATS, em muitas empresas. E dois, o lance de ser Hotmail significa que a pessoa ela não está tecnologicamente atualizada, tá? Então, o que que acontece? Pessoas que têm Hotmail, primeiro que já fala a idade. Se a pessoa tem Hotmail, já diz que é uma pessoa mais antiga. Segundo, ela não está atualizada. Não é nem pela idade, é mais pela atualização. Se ela não está atualizada nem pelo e-mail, quiçá é o currículo dela, tá, gente? Então é importante ter o Gmail aí. É super importante ter uma. Se não fosse Gmail, se fosse outra que tivesse atualizada, bam, 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 usa essa atualizada. No momento é Gmail, tá? Bom, embaixo disso aqui vai entrar um resumo profissional, que é o summary, tá?
de acordo com o que ela tem aqui. Ela fez o summary dela, que tá ok, mas podemos dar uma pequena ajustada aqui no summary. Tá bom, não vou falar que não tá, que eu já andei olhando aqui, tá? Mas poderia ser um pouquinho melhor. Aqui a gente no summary, a gente tem que dar uma ênfase maior em resultados, em coisas que eu sou muito hábil, coisas que as pessoas falam de mim, que conhecem sobre o meu trabalho. Então, eu vou dizer assim que eu sim sou result driven professional with extensive experience. Tá ok falar isso, mas poderia ser um pouco mais focado você pode colocar B2, B2C, que é o que se fala geralmente quando você vai buscar uma vaga. Use palavras da vaga. Todas as vezes que vocês vão aplicar para uma vaga que seja, olhe como eles usam essas palavras. É a mesma coisa que falar business to oh, meu Deus, customer platforms. É a mesma coisa. Só que ela vai falar o quê? B2, B2C, tá? Porque quando vou aplicar para vaga, muito provavelmente eles vão falar dessa forma. Se eles falarem business to customer platforms, você usa essas palavras. Usa as mesmas palavras que eles usam. Para quê? Para poder passar no sistema TS. Sempre. Prestar atenção. Vocês vão fazer um currículo genérico e depois, para cada vaga, vocês vão ter que ajustar ela de acordo com o que a vaga está falando. Porque muitas pessoas vão ai, porque é chato, vamos aplicar para tudo que é vaga, então vai aplicando com o mesmo currículo 10 vagas. Não, gente, é melhor aplicar duas por dia, mas bem feitas, com pesquisa, com dados, com tudo, do que aplicar para 10 vagas ao mesmo tempo com o mesmo currículo. Então, o importante aqui é vocês usarem sempre as mesmas palavras do que a vaga está pedindo, tá? Aqui, você pode colocar assim, em vez de colocar demonstrate strong analytical problem solving, você pode colocar assim, provém expertise, strong analytical, use umas palavras mais fortes, mais para dizer quem você é. Eu vim aqui porque eu sou desse jeito. Tá? Não tenha medo de usar essas palavras para definir você. Quanto mais você põe específico, melhor. Dá mais peso, dá mais ênfase, ok? Aí embaixo do summary, alguém tem alguma pergunta? Vocês podem levantar a mão se vocês quiserem para fazer alguma pergunta específica, ou talvez deixar isso para o final, né? Acho que é melhor deixar para o final. Embaixo do summary, nós vamos ter as competências, habilidades. Aí depende muito da vaga, tá? Em muitos casos, a vaga fala skills. Então, eu geralmente gosto de falar para as pessoas usarem a palavra skills, porque é muito mais, em geral, é usado muito mais do que core competencies, tá? Mas se na vaga tiver essa palavra, é essa palavra que você vai usar, tá? E aqui, olha, olhem a diagramação. Aqui tá muito junto, tem que dar um maior espaçamento. Você vê que aqui, daqui para cá, tem um espaçamento maior. Ele tem que ser uniforme o espaçamento, tem que ser tudo por igual. Vocês veem que tem que ter um espaço harmonioso. Eu não sei se porque eu abri,
que tem isso, também tem que ver se está assim no dela, mas o ideal seria ter o espaçamento igual. Bom, vamos lá. Nos skills tem que ter hard skills e soft skills. E aí, de novo, se a vaga que você está olhando, ela tem separado hard skills, soft skills, no seu currículo que você vai enviar, tem que estar separado hard skills, soft skills. Se eles usarem technical skills, você vai usar technical skills. Technical skills, hard skills é a mesma coisa. Só formas diferentes de falar, tá vendo? Então, se você usa hard skills e eles falam technical skills, você pode não passar no sistema TS, tá? Então, use e abuse das mesmas palavras. Eles usam as mesmas. O seu currículo pode ser muito parecido com o que eles estão pedindo, mas tem que usar as palavras que eles usam, para que você possa seguir aí no sistema TS e passado lá para a mesa do recrutador, tá? E aqui nos skills, você vai colocar soft skills e hard skills. O que são soft skills e hard skills, né? Porque falar technical skills, soft skills, o que é isso? Bom, hard skills ou technical skills significa tudo aquilo que do seu tipo de trabalho você utiliza parte técnica. Então, no caso aqui da Fernanda, o que é parte técnica? Trello, SharePoint, isso é técnico. Salesforce CRM, sabe? Então, isso é muito técnico da vaga, do tipo de trabalho que ela faz. Então, Trello, o que é Trello? É uma plataforma para gerenciar projetos, enfim. Ela sabe usar o Trello tecnicamente, então ela vai colocar aqui. Quem é, por exemplo, UX designer? Eu já fui UX designer uma vez. Então, o que seria o technical skills ou hard skills? Seria usar plataformas como Sketch, Figma, coisas nesse tipo, plataformas Zoom, se você faz conferências, alguma coisa assim que você sabe usar, Google Meet, o que for, tá? Isso tudo é technical skills. E os soft skills são interpessoais ou social. Liderança é algo que não é tão não é tão, como é que é a palavra certa? Não é algo tão técnico, é algo que você tem de desenvolvido em você, uma pessoa que é na parte de leadership, mentorship. Isso tudo é social, são coisas que a pessoa tem interpessoal, tá? Comunicação, eu sou uma pessoa muito comunicativa, criatividade, depende do cargo. No caso dela, como é mais para banco, se ela coloca lá criatividade, provavelmente eu vou falar: "Ó, essa aí não serve para o cargo, porque não é muito para lidar com criatividade." E aqui, gente, eu não tô, por favor, não estou falando bem ou mal, tá? Eu estou só explicando. Bancos, e aí, grande questão. Você trabalha com alguma coisa, mas você não gosta muito você gosta mais de ter flexibilidade, você gosta de ser aquela pessoa que tomadora de decisões e tudo mais. E você, às vezes, vai aplicar para uma vaga de, de finanças, por exemplo, e aí você tem que tomar cuidado, porque você pode ter a mesma profissão em várias indústrias diferentes, mas você tem que olhar se naquela indústria vale a pena você aplicar exatamente por causa disso, da sua posição, da forma como que você é. Já imaginou? Você gosta de criatividade, gosta de inventar coisas e você vai para a área de finanças, você não tem isso, é muito reguladinho. Finanças é muito certinho. Então, não queira.
Ah, é porque eu vou aplicar para a vaga porque parece que é uma vaga bacana para mim. Está de acordo com seus valores, com seus princípios, com a sua missão, como você é, como você gostaria de estar trabalhando? Se não for, nem perda seu tempo aí para aplicar, tá? Que você vai estar colocando uma energia no lugar errado. Não vai no desespero. Desespero não chega a lugar nenhum. Vai focado num objetivo certo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é entender como você quer trabalhar a empresa, tipo de empresa que você quer, tá? Então, aqui tá ok. Ela colocou as competências dela, colocou as habilidades soft skills e hard skills. Soft skills e hard skills aqui, bacana, tá ok. E aí, vou novamente falar. Se na vaga tiver separado, ela vai ter que pôr separado, tá? Se na vaga tá escrito core competencies, ela vai pôr core competencies. Se na vaga tiver skills, vai colocar skills. É muito importante vocês colocarem as palavras corretas. Aqui ela colocou as habilidades primeiro do work experience. Tá corretíssimo, porque as habilidades, os skills, são tão importantes quanto as experiências aqui nos Estados Unidos. Então, se você acredita que work experience é mais importante que skills, não é. Elas são pau a pau, são muito. Se você tivesse que colocar ela num lugar, seria tipo ao lado a lado. E aqui ela vai aparecer, às vezes a pessoa põe depois do work experience e às vezes a pessoa põe antes. Eu e toda a minha mentoria e todos os meus estudos, eu digo para colocar antes, porque já é o PAN, ela tem essas habilidades. Ótimo, então vamos seguir em frente a leitura, entendeu? Bom, beleza, vamos para o work experience. Ou work experience, ou somente experience, aí vai depender também da vaga, de como ela está escrita. Ela colocou o nome da empresa, aonde é essa empresa localizada, perfeito? O que que ela fez, né? O cargo que ela executou e o período que ela trabalhou. Perfeito. Eu poderia adicionar uma frase bem curtinha. No caso, não digo no Morgan Chase, que todo mundo conhece que é banco, mas se é uma empresa pequena, eu colocaria uma frase pequenininha da indústria que ela é, tá? Se é uma empresa pequena, que não é conhecida e tal. Quando é empresas grandes que todo mundo conhece, nem é tão necessário assim, tá? Mas quando é uma empresa pequena, é legal. Não é necessário, mas é legal colocar. Não vai fazer mal nenhum, tá? E aqui ela colocou bullet points. Perfeito, bullet points. Acontece que o ideal de bullet points é de 3 a 5. Mais do que isso é exagero, é encher linguiça, tá? E o que tem que conter? Bom, a gente tem a ideia que no Brasil a gente fazia assim, vamos pensar numa secretária. A secretária falar assim, bom, o que que uma secretária faz? Atende o telefone, eu organizei reuniões, enfim, eu organizava eventos da diretoria, sei lá o quê, eu arrumava o arquivo. Bom, isso é o que você fazia uma secretária, quase todas as secretárias fazem a mesma coisa, correto? Então, se eu falo que eu sou Senior Training Associate, provavelmente quase todas em banco, elas fazem quase a mesma coisa. Então, não é sobre eu falar o que eu fazia de tarefas.
é falar do que eu fazia de tarefas que deu um resultado específico para a empresa. Que eu usei a tarefa mais a minha habilidade e que dei um resultado para a empresa. Um resultado de preferência mensurável. Então, no caso dela aqui, é, ela poderia dizer assim: designed and led training programs for employees, né? Então, em vez de, ela poderia colocar assim: designed and led training programs for over X employees. Põe um número de employees. O número tem que ser exato? Não. É algo mais próximo que você consegue entender, tá? Eu não tenho ideia. Faz uma pequena pesquisa. Se você realmente não consegue achar, põe uma estimativa ali, tá? Mas que tem que ter. Quanto mais mensurável, pensem assim, tudo que a gente faz de objetivo na vida, quanto mais mensurável a gente deixa os objetivos, metas, melhor alcança. Aqui é a mesma coisa. Quanto mais bonitinho, mensurável eu deixo a forma com que eu dei o resultado para a empresa, não é, na época que eu trabalhei lá, mais bonitinho, fica mais atencioso, mais chama atenção. Não é muito mais bonito falar assim, ó, designed a led training program for over X employees, ensuring 100% mastery of merchant services, processes and regulatory compliance, resulting in resultando em Y increase in team performance and reduce compliance error by Z%. Ou seja, aquilo que ela trabalhou, ela pode usar ali. Ah, mas como é que eu faço isso, Helene? É tão difícil. Gente, não é nada difícil. Mais hoje em dia que tem tanta facilidade, ferramentas para a gente usar, vocês podem pegar o que vocês têm, jogar no chat GPT e falar assim: olha, eu quero que você me dê esses resultados mensuráveis e atingíveis redondinho para mim. Ele vai te dar um exemplo. Dali você vai ajustar esse exemplo de acordo com sempre ajuste, não é para trazer o que ele falou, hein, gente? É para ajustar a porcentagem, para ajustar, mas ali é só para você ter uma ideia, uma ajuda dele, tá? Então, sempre faça esse tipo de coisa. Develop, olha só, develop instructional materials and e-learning resources leading to a X% improvement in a team. Está vendo? Tem que dizer o resultado que você deu. Então, você vai dizer o que a tarefa que você desenvolveu, mais a habilidade sua, deu que você deu um resultado X para a empresa. Isso serve para qualquer cargo, gente. Não importa, não é só porque o dela é de banco, serve para qualquer cargo. Eu sempre gosto de dar um exemplo de uma pessoa que veio conversar comigo, que ela era housekeeper. E ela falou assim para mim: a agência de housekeeper fez esse currículo para mim. E foi exatamente assim, de tarefas, sabe? Eu fiz isso, eu ajudo no pantry, organizo o pantry, não sei o que lá. Falei, não é sobre isso. É sobre, tá, você organizou o pantry de uma forma X. Então, seja mais específico de como você organizou esse pantry, por alfabeto, sei lá, por coisas, por ordem numérica.
tá? Aqui não importa. Eu organizei o pantry da família desta forma que reduziu em 10% nos gastos da família em groceries, sabe, em alimentação. Então, é mais para o resultado, é sempre focado no resultado. Tenho certeza se é 10, 15, 20%? Uma estimativa. Ninguém vai ficar perguntando para você o quantos por cento. Tem certeza? Onde que você viu isso? Mas também não é para fazer assim, eu vou dar os 50, 100. Não, é uma estimativa. Seja razoável, seja aquela pessoa que vai olhar e falar assim, é razoável, eu acho que foi por ali, sabe? Não, não é inventado, é uma estimativa daquilo que você acredita que deve ter dado um resultado, tá? É mais ou menos isso. Sempre dando os resultados. Isso é de 3 a 5 bullets em todas as experiências. Em todas as experiências de 3 a 5 realizações. Ah, mas será que eu tenho tudo isso? Bom, põe 3. 2 é pouco, tá? Se você focar no que você fazia, você vai ver que você consegue 3. Não consegue fazer a frase? Escreve no chat GPT. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Monta para mim como que isso poderia estar num currículo para ser atrativo de uma forma mensurável, voltado para resultados. Usa essa palavra, mensurável. Ele vai dar para você um exemplo. Aí você vê se está interessante esse exemplo. Gente, de novo, não é para pegar toda a informação que ele trazer e vai colocar no currículo. Sempre ajusta. Ninguém faz pegar tudo, não, não pode. Aliás, deve ser ajustado, porque hoje, com essas ferramentas do chat GPT, de Gemini, das outras aí que tem, as empresas já estão utilizando sistemas de ATS que estão ligados a, a essas plataformas de AI. Então, é importante que você sim ajuste isso no seu currículo. Não é para copiar toda a informação e jogar, é para ter uma ideia. Senão você não passa no sistema TS em algumas empresas que elas já estão utilizando sistema TS para AI, porque sabe que muita gente está fazendo isso. Ainda não é em todas as empresas, mas acredito que não vai demorar muito para isso se expandir. Então, tomem cuidado, não usem tudo que o chat GPT ou essas plataformas de AI falam. É simplesmente para ter uma ideia, para você organizar suas ideias melhor, para ajudar você. Elas servem para te ajudar, não para ser copiado, tá? Aqui a gente viu que ela trabalhou na mesma empresa em outro cargo. Tá legal do jeito que ela colocou, tá ok, não vejo problema nenhum. Se ela tivesse outras empresas aqui, ela poderia colocar outras empresas aqui, tá? Mas como é que faz? Eu tenho trabalhos muito diferentes, ou enfim. Bom, aí você vai ver se esses trabalhos que você fez de diferente têm a ver com a vaga ou algo importante que você realizou lá que você pode deixar interessante porque é uma coisa que a vaga às vezes pede. É alguma experiência que você teve numa empresa anterior que não tem nada a ver com cargo, mas que tem a ver com alguma coisa que eles estão pedindo ali, uma habilidade diferente que você já, algum projeto que você já iniciou que tem a ver
com alguma coisa que eles estão pedindo, e você pode colocar sim, por que não? Tá? Se atenha até 10 anos, os últimos 10 anos do currículo. Mais do que isso, é muito antigo. Então, se atenha a, no máximo, os últimos 10 anos de trabalho. Eu não tenho tudo isso aqui nos Estados Unidos, não tem importância. Você vai utilizar, se você tem no do Brasil, você põe no do Brasil, porque muitas nós, né, a gente às vezes quer entrar no mercado americano, mas não tem a experiência americana, mas tem muita bagagem brasileira. Então coloca essa bagagem brasileira mensurável para mostrar para eles que você veio de lá já com uma bagagem. Agora, é importante frisar aqui que você começa a olhar, mesmo você tendo muita experiência do Brasil, todas as vagas que você olha para a vaga em questão que você está querendo, que tem a ver com algo que você trabalhou no Brasil, você olha para as vagas e veja se as vagas têm sempre uma coisa que você não tem. Se elas pedem algo muito específico que você não tem, mesmo com a sua bagagem no Brasil, eu procuraria fazer um curso específico naquilo lá, para te ajudar a acelerar o processo. Senão você não vai conseguir entrar, tá? E comece sempre pensando por você pode ter tido um cargo de diretora, mas não vai chegar e querer aplicar para cargo de diretora aqui. Abaixa a bola, seja, começa um pouco mais baixo para depois você subir, tá? Eu posso te dar um exemplo, meu marido, quando veio, nós viemos transferido, eu estou aqui há quase 20 anos, vou fazer 20 anos o mês que vem que eu estou aqui nos Estados Unidos. Viemos transferidos. Ele veio transferido, ele já era um gerente lá. Aqui ele chegou e foi para um cargo mais baixo. Depois é que ele foi escalando, mesmo transferido, hein? Mesmo transferido. Então não queira vir querer o mesmo cargo que você tinha no Brasil, porque você vai ter que mostrar para eles que você merece o cargo para cima. Então você tem que primeiro pegar um cargo mais abaixo. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, mas começa. Começa. E começa com o que você tem. E depois você vai ajustando a sua caminhada, tá? Quem mais? Aqui, ok. Então, essa história de work experience, vocês colocam tudo igual. Se você colocou 3 bullet points, o ideal será você manter esses 3 em todos. Se você colocar 5, a não ser que, por exemplo, o último é muito importante para o cargo em questão. Aí você pode colocar 5 no último ou naquele que você precisa sobressair mais e deixar 3 nos outros, tá? Páginas, quantas páginas tem que ter? No máximo 2, gente, porque se for mais do que 2, enche linguiça. E as experiências, a não ser que você tenha muitas experiências durante os 10 anos que você tem, porque lembra, não pode ser mais do que 10 anos. Aí sim você pode ter mais de 2, mas em geral, 2 está ótimo, porque recrutador, gente, ele olha com assim, palavras-chave. Ele não gasta muito tempo. Você imagina quantas pessoas mandam currículo. Imagina ele parar para ler um por um tudo. Não, ele vai olhar palavras-chave. Por isso que é importante sempre colocar palavras-chave daquelas que estavam no currículo, daquelas que estavam na vaga. Na segunda folha, na segunda página, ela colocou página número 2 e o nome dela. 100%, é isso. Porque às vezes a pessoa imprime, né? Os melhores às vezes imprimem, né? E aí, para não se perder, tem que ter a numeração das páginas e de quem é.
De preferência, pode até colocar o mesmo cabeçalho. Mas tá ok para mim também só o nome e a página, tá? É só o efeito de estar mais bonito, só isso. Embaixo das experiências, o que vocês vão colocar? A parte education, tá? Então, embaixo você vai colocar education. Embaixo do education, aí o que, na parte de education, o que que vocês vão colocar aqui? O nome da universidade, a cidade, o estado, no caso aqui foi Brasil, ok. Aí vocês vão colocar o que que vocês estudaram e o ano que aqui você não precisa colocar de tal a tal, é só colocar o ano que você se formou, tá? Uma ênfase aqui no na education. O americano, ele gosta muito de trabalhos voluntários e gosta e dá muito ênfase em trabalhos voluntários e também envolvimento dentro de projetos, envolvimento dentro da própria faculdade. É só vocês verem quem tem experiência com filhos aqui em high school, em middle school, ou, que eles estão sempre envolvidos em voluntariado, sempre envolvidos com atividades extracurriculares, sempre envolvido com coisas. Eles dão muito valor a isso. Então, se você é uma pessoa que fez alguma coisa importante na universidade que tem a ver com o tipo que você estudou, coloca. Eu vou dar um exemplo mais interessante para vocês terem uma ideia. Eu não sabia, tá? Mas quando eu sou formada no Brasil em comunicação social, relações públicas. E no Brasil, na época que eu fiz faculdade, eu era muito envolvida dentro do departamento de relações públicas da universidade, e que fazia os eventos sociais, os eventos de relações públicas, semanas de relações públicas, o profissional de relações públicas ia lá, então eu ajudava a organizar o evento, tudo estava sempre ali. Isso, para o americano, é um peso enorme, porque você se envolveu ali, não foi só aquela pessoa que ficou assistindo academicamente, você se envolveu ali no meio. É isso que eles querem saber, se você se envolveu. Se você não tem isso, não precisa pôr, tá? Só põe se você realmente tem isso. Eu fiz um projeto que foi aprovado para o departamento da universidade. E eles gostaram tanto que seguiu em frente, sei lá o que, ganhou um prêmio, não sei da quantas. Põe, é importante, tá? Pode pôr que é importante. Não importa quantos anos for para trás. Põe, é importante. Se você fez um voluntariado, não importa que tipo de voluntariado, pode pôr também. É legal para eles saberem que você é uma pessoa envolvida em voluntariado, em coisas assim. Eles gostam muito, tá? Ah, por exemplo, uma coisa legal, se você é envolvida em projetos das gringas aqui, excelente você colocar que você lidera um grupo das gringas em uma área específica ou que você ativa nas gringas de alguma forma. Isso é um peso grande para eles, porque isso aqui é uma organização não governamental, né? Você está se movimentando e ajudando os outros. Então, você pode sim falar sobre isso e é super válido. No caso da Fernanda, eu acho que ela está ligada à parte de finanças, né? No grupo da é, investimentos, alguma coisa assim. Pode falar. Sim, eu faço parte do Gringas Investidoras, sou uma das moderadoras e também tenho parte do Gringas Palm Beach, que é mais regional, né? E aí essa foi uma das minhas perguntas, como eu colocaria no meu currículo isso?
Uhum. Ah, e a outra dúvida também, como eu trabalho paralelamente, aí eu não sei, como mentora de finanças, como eu colocaria isso de uma forma que não me prejudicaria? Tá. É, eu É, vou, é um pouco delicado, né, essa situação. Obrigada. é um pouco delicado, mas dá para colocar sim. Dá para colocar, até porque é interessante você colocar para mostrar que você tem muita habilidade, muito conhecimento no ramo. Então, se você colocar ali no education, você pode pôr primeiro education, você põe lá a educação que você fez, tá? Embaixo do education, põe certificações, né? Certificações e licenses. Eu já vou explicar essa parte que você me falou, tá? Que vai chegar lá. Então, embaixo da education, então, no education você vai colocar a formação, é a formação acadêmica aqui, tá, gente? Não é curso, é só formação acadêmica. Se você só tem a high school, se você só tem a parte de colegial, eu não sei como é que fala, porque eu sou do tempo mais antigo, colegial para mim, se você só tem isso, bota isso. Se você já é uma pessoa que tem faculdade, não precisa colocar high school, não precisa colocar colegial, você só vai direto na faculdade. Se você tem pós-graduação, mestrado para cima, você pode pôr a faculdade e os de cima também, tá? Para cima também. Sempre pensando o último que você fez, o mais atual, e depois vem os outros. Assim como o work experience também, gente. Eu até esqueci de fazer esse comentário. Sempre o último que você realizou do que o primeiro. E um detalhe aqui, gente, desculpa voltar aqui, mas realmente importante. Se é um trabalho atual em que você ainda está trabalhando na empresa, mas está buscando outro trabalho, então, é corrente, né? Você vai colocar assim: eu comecei a trabalhar em julho de 2022, vamos supor que ela continua trabalhando lá. Ela vai colocar current, né? E aqui ela vai colocar o verbo no presente, porque ela ainda está trabalhando no lugar. Se no caso aqui ela parou de trabalhar, então no caso aqui ela vai colocar no passado. Verbo no passado, quando já aconteceu. Verbo no presente, quando tá ali, enfim, tá ainda trabalhando, tá? Mas voltando aqui, na educação, você vai colocar o nome da universidade, o que é que você estudou, o ano que você terminou, e, no caso, se você tiver algum voluntariado, um projeto ali que deu certo, tal, você coloca ali. Beleza? Isso você vai fazer do mais recente para o mais antigo. Depois do education vem certifications and licenses, tá? Os licenses é para quem tem precisa que nem vai trabalhar em nurse, né? Que precisa licença, quem é realtor, sei lá, que precisa dessas licenças específicas, vai colocar as licenças aí, tá? Das certifications and licenses. Ou só certificação. Se é só uma certificação sem licença, você também vai colocar só a certificação. Aí você vai colocar a empresa, onde você fez a certificação, né? O nome da, sei lá, fiz numa faculdade, em algum lugar específico, numa plataforma, enfim. E você vai colocar onde você fez, o que você fez de curso a data que você terminou o curso. Só, tá? Embaixo disso, embaixo das certificações license, aí vem essa parte de voluntariado, leadership, essas coisas diferentes aí. Projetos, tá? Então, eu fiz um projeto específico, eu vou colocar lá projects. Ou participações em liderança, você vai colocar ali
formas que você é atuante. Mentora, também mentora de isso. Agora, se você tem uma empresa de mentoria, você pode colocar aqui no Work Experience também. É o meu caso. Ok, bom saber. Uhum. Você pode colocar aqui e deve, que também você pode, você está buscando um trabalho, mas você também tem uma mentoria, uma empresa de mentoria. Isso pesa bastante. Você colocar que você tem uma empresa aberta de mentoria, nossa, pesa bastante nisso. Vai ajudar muito, porque falou assim, nossa, ela está buscando trabalho, mas ela também é mentora. Então, ela entende bem do assunto. Dá autoridade. Aqui. E depois do education, as línguas. Eu não separaria com isso aqui, com essa faixa aqui que você colocou. Tiraria isso para manter o padrão, tá? Para manter o padrão. E aí, aqui você não precisa colocar inglês fluente. Por quê? Você está nos Estados Unidos, você está buscando trabalho aqui dentro. No mínimo que você tem que ter é o inglês fluente. Ah, mas meu inglês não é tão bom, não sei o que lá. Você vê que eu não sou tão maravilhosa no meu inglês, eu também tenho sotaque pra cacete. E isso não importa. Gente, vocês já viram os asiáticos, os indianos como falam? Tem horas que a gente não entende nada do que eles falam. Não é sobre isso. É sobre como você se posiciona, como você é boa naquilo. Então, o inglês, óbvio, eu posso não ser expert, eu não sou nativa, mas o inglês, no mínimo, compreensível eu tenho. Então, você não precisa colocar inglês. O inglês é o mínimo para o cargo, ainda mais o cargo que você está buscando, é o mínimo que você tem que ter. Para o mercado americano, gente, o mínimo tem que ter um pouquinho de inglês, tá? Mas eu não tenho muito inglês. Vai buscar trabalhos que você possa trabalhar com inglês e português no começo. Eu mesma já trabalhei, eu trabalhei na Apple uma vez, em que eu trabalhava com os dois. Obviamente que eu tinha que saber inglês, mas eu trabalhava com as duas línguas. Olha que legal. Dá para trabalhar com o inglês, português, espanhol, quem tiver, dá para trabalhar em empresas que você usa essas línguas. É muito bom, tá? Aí ela colocou português fluente e espanhol. No caso, como ela é brasileira, ela pode pôr native, que ela mostra que ela é nativa. E o Spanish intermediário, perfeito. Mas ela pode deixar fluente também aqui, não tem problema, tá? É que geralmente, às vezes, quem é nativo usa nativo e fluente no inglês. Mas no caso, eu não acredito que o inglês é o mínimo que você tem que ter, não precisa pôr inglês. Aqui seria línguas diferentes do inglês. Quais as línguas que eu falo que são diferentes do inglês? Tá? Porque é o currículo. O currículo, ele não quer saber se você fala inglês, é o mínimo, até porque se você está fazendo um currículo em inglês, você tem que saber inglês, tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Línguas. Tomar cuidado com diagramação, tomar cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui eu não sei se é figura, se é diagramação, se tudo. Não coloquem figura, não coloquem foto, não coloquem nada que possa barrar no sistema TS, tá? Deixa eu explicar melhor o que que é esse sistema TS, gente. O sistema TS foi elaborado para ajudar, né? É um aplicativo que roda por detrás das plataformas de emprego.
Então, todas as vezes que tem uma vaga ali, ele tem um software rodando por detrás, onde ele vai rapidamente olhar palavras-chave do seu currículo e vai dizer assim: bom, esse tem as palavras-chave que o próprio recrutadores lá, eles pedem para colocar. E aí, passou porque usa essas palavras-chave, então vai na mesa do recrutador. Esse aqui não, ele pode ser muito bom, mas ele não usa as palavras certas, então vai pro lixo. É bem isso, tá? E aí ele já faz uma pequena triagem ali, uma primeira triagem. Essa primeira triagem, elimina muita gente. Elimina muita gente nessa primeira triagem. E aí se passou, vai para a mesa do recrutador. Quando chega na mesa do recrutador, ele olha e dá uma tipo um raio-x. Ele lê as palavras-chave. Serve. Se serve, eu vou ligar para essa pessoa, fazer uma pequena triagem por telefone. Aí vai primeira ligação do recrutador. Primeira triagem feita pelo recrutador, que na verdade não é primeira triagem, né? Na verdade é a terceira triagem, porque aí ele olha e fala: bom, esse não serve, lixo. Esse serve, vou ligar. Ele liga, ou ele liga, manda e-mail, entra em contato com você e fala: eu preciso de conversar com você 30 minutos aí. Tudo bem? Tudo bem. Marca o horário, ele vai fazer uma triagem ali com você rapidinho. Se ele gostar de você, achar que você é fit, conforme ele vai falando com você, ele vai anotando no próprio currículo os, as coisas que ele está conversando com você. Então, ele provavelmente fala: não serve, serve, faz as anotações dele ali. E se ele achar interessante, ele leva na mão do gerente da contratação tudo aquilo que ele falou: ó, esses aqui foram os melhores. Aí o gerente da contratação vai olhar, vai ver, vai falar assim: olha, esses eu não quero, lixo, esses eu quero. Esses eu quero, manda de volta para recursos humanos para fazer a ligação, para marcar a entrevista com o gerente da contratação. E aí, a quantidade de entrevistas vai depender do sistema da empresa. Às vezes só duas, às vezes é uma, às vezes três. Rotatividade, às vezes é só com o gerente da contratação, às vezes é gerente da contratação e mais alguém do time. Às vezes é alguém do time, às vezes é o time inteiro, depende muito do processo seletivo da empresa, tá? Mas aí é só para vocês terem uma ideia de como é o processo interno. E é isso. Alguém tem uma dúvida? Você tem alguma dúvida, Fernanda? Nossa, muito obrigada por todo esse conteúdo que eu sei que é da sua mentoria, valioso, são coisas que a gente passa despercebido, né? E como a gente conversou, que é muito desafiador você ficar 13 anos numa empresa, então você faz um processo interno, mas quando você vai para o mercado de trabalho, eu me sinto totalmente enferrujada, né? Porque é, a demanda muda, você tem que estar up to date com as mudanças. O currículo também a formato difere, enfim, tendo esse olhar de um profissional que está no ramo realmente faz uma tremenda, é, traz um tremendo valor, né, para mim. Porque eu olho, modifico, mas às vezes o olhar não é clínico como o seu, né, Helene? Muito obrigado por isso. A única pergunta, eu acho que você respondeu tudo. E eu tenho algumas perguntas aqui no chat, eu agradeço muito, eu vou revisar. E você teria alguma outra dica do LinkedIn? Se é interessante você fazer esse upload do resumê, ou isso seria um assunto para uma nova live, Um né? Porque é assunto muito, para a muito próxima live, extensível. que é Muito bom. exatamente sobre isso que eu vou falar. Oba! É a Ok. Então, próxima live que, assim, possivelmente será 2 de abril, né? A ideia é fazer, é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui sobre carreira em foco, tá? Então, nós vamos discutir a cada 15 dias, a ideia é a cada 15 dias a gente discutir um tema específico, tá? Obviamente, isso tem a ver com a mentoria, sim. Quem não tem, né?
Isso aqui que eu passei para vocês tem a ver com a minha mentoria. Na minha mentoria, a pessoa recebe todo o material por detrás, passo a passo, a tipografia, as cores, fonte, todas essas coisas ela recebe. Não é só o passo a passo que eu estou dando aqui, ela recebe material e ainda tem um respaldo da mentoria pelo WhatsApp o tempo todo. Mas, óbvio que aqui a gente está ajudando também, a gente quer ajudar também, né? Então, assim, se vocês têm interesse em entender melhor como funciona a mentoria, pode entrar em contato comigo tranquilamente. Mas aqui é realmente para ajudar. E o que que vai acontecer? Na próxima, eu já estou até, eu falei até com a Ana, sobre isso, de o próximo ser sobre o LinkedIn, de como você potencializar para que os recrutadores venham atrás de você também no LinkedIn. Então, a gente vai trabalhar vários assuntos aqui, tá? Então, se mantenham sempre informados, antenados lá no Gringas Job ali, porque eu estou sempre buscando colocar, ajudando, postando coisas, ajudando. E também, gente, tem coisas lá no meu Instagram, o tempo todo eu estou colocando material, coisas ali, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. LinkedIn tem coisas em inglês, no Instagram em português, dá para ter aí bastante informação aí para vocês, tá? Perfeito. Seria interessante você compartilhar o seu Instagram. Não sei se você colocaria aqui no chat para a gente. Seria uma boa também para mim de seguir o LinkedIn, criar essas conexões, né, que é tão importante. E tem uma perguntinha aqui. é, uma das meninas perguntou, se você me permitir, cursos de extensão, onde coloco? Essa foi a pergunta. Tudo no certification. Certification, certo? E a Cristina também perguntou dicas de como fazer voluntariado. Algum lugar mais fácil para iniciar? Depende do que você busca de trabalho. Quem que te fez essa pergunta? Foi a Cristina, não sei se ela está aqui Oi, ainda. oi, Oi. oi, fui eu. É, Oi, em- Cristina, fala para mim que tipo de trabalho que você quer realizar, enfim, de carreira, você tem ideia? então, eu trabalho em multinacional, tá? Eu queria fazer algo mais relacionado com mulheres, comunidade, algo que eu possa ter mais contato, sabe? Com pessoas e me desenvolver também na comunidade. Mas você quer se desenvolver em quê? Tipo, mais relacionamento pessoal, interpessoal. Você diz tipo networking? Isso, também. Tá. Networking, gente, seria para uma próxima vez, tá? Mas o que eu posso falar aqui para você? Redes como o LinkedIn, são excelentes para fazer networking. Existem, dentro do próprio LinkedIn, tem eventos para isso. Você, dentro das gringas também, hoje em dia está cheio de grupinhos diferentes dentro das gringas. Existe um grupo de empreendedores das gringas, tem grupo de networking, participa, existem grupos em WhatsApp que às vezes não é nem dentro das gringas, é outros grupos diferentes, só de networking. Então, Entendi, faz... de que forma eu posso cavar isso? Busque, faz uma pesquisa no Google, procure por grupos específicos que você quer, da área que você deseja. E aí ele entendi. vai ser bem específico. E aí, uma coisa interessante que eu tenho que falar para vocês, todas as vezes que vocês vão aplicar para uma vaga, vai entender um pouco sobre a empresa que vocês vão aplicar, porque às vezes a missão, os valores da empresa não batem com os seus. E é importante bater, por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui que seja lésbica ou homossexual, ou que seja, sei lá, cure, sabe? Dessa forma. E aí vai para uma empresa muito tradicional, que ela não é muito chegada a isso, gente.
Não adianta você aplicar para uma vaga dessa se fere com o que você tem ali. Vai para uma que fala que ela é boa para LGTB, sabe? Vai para uma nessas aí, que sabe que vai ser valorizado. Então, olhe, ai, que trabalha muito com mulheres, gosta de empresas que trabalham com mulheres, então vai para essas empresas, sabe? Busque empresas que tenham a ver um pouco com você. Se você vai trabalhar, vai aplicar, vai gastar sua energia aplicando, então já vai direcionada para que seja feliz, porque senão você vai acabar ficando bem desmotivada quando chegar lá. Eu já conheci pessoas que foram trabalhar na empresa porque estavam desesperadas para arrumar trabalho. Quando chegou lá, falou assim, não era nada daquilo que eu queria. E aí ficou frustrada, e aí ficou pior ainda, porque ela estava ali no começo e ela já estava querendo ir embora. E aí tem gente que vai embora, mas tem gente que acaba ficando, e aí a situação piora. Então, Cristina, olhe por empresas, olhe por coisas, eventos de networking que aparecem que tem a ver com aquilo que você está querendo. Busque, faz uma pesquisa no Google que tem, busque dentro do LinkedIn também que tem. Em várias plataformas você consegue. Esses invites, esses meetups da vida. Nossa, meetup, então, são plataformas só de coisas que você pode estar participando, eventos de networking que você pode estar participando. Conseguir? Sim, excelente, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu fiquei de pegar alguém aqui para ter uma segunda mentoria aí pelo WhatsApp, tá? Quantas somos? Que gente, tem mais gente, né? Estamos com 13, mas tirando eu e você, 11. Né? E Tá. tem, eu acho que a Moni também, que é É, a moderadora Mônica, do grupo, né? a Mônica eu falei com ela ontem, inclusive. Uhum. Ajudei no currículo dela. Teve uma moça também, a Carol, não sei se a Carol ainda está aqui, ela comentou, você também vai mostrar no template de currículo que a gente pode seguir. Mas eu acho que você esclareceu as dúvidas, é mais sobre o que colocar, né? Nessa sequência, eu acho que esse é o modelo, né? É, eu vou fazer o Uhum. seguinte, eu vou colocar. Onde que tá? Eu vou parar aqui de dividir. Eu vou colocar no chat, gente. Quem tiver interesse, quem tiver interesse em ter uma análise pelo WhatsApp, coloca seu nome e telefone nesse formulário que eu acabei de colocar, tá? Que eu vou sortear uma pessoa para analisar no WhatsApp. Eu vou entrar em contato, tá? Eu vou entrar em contato para analisar isso. Mas ó, interessante colocar que participa do Gringas. Se você é aquela pessoa ativa no Gringas, coloca que você é ativa. Se você só participa, você pode também colocar que você é envolvida ali no Gringas. Você faz parte, você é membro. Essa palavra, usa essa palavra que você é membro do Gringas, tá? Isso é importante, porque você está envolvida dentro de um grupo, é bem legal isso, tá? Eu vou entrar em contato com vocês. Gente, acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Nossa, estou super feliz de ter contribuído, gente. Eu adoro. Vocês veem que eu acho que eu passei até de uma hora aqui. Se deixar, eu vou. Sou muito empolgada, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, e não quiser falar aqui, quiser falar no particular, pode me procurar, gente. Eu estou sempre aberta para responder, para tudo, tá? Para o que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira de muitas!
Vamos lá, meninas, vocês vão ali serem as que vão voar. Sabe, a minha mentoria chama Brasileiras no Topo. Ela tem um passarinho que voa, que são vocês. É isso, gente, é isso. Eu quero que vocês voem. Essa é a coisa mais importante para mim. Vocês voando é mais legal de ver. É isso, gente. Obrigada por tudo, obrigada pela presença de vocês. Eu vou colocar, eu não sei se eu posso colocar o formulário lá no Gringas Job? Posso? Eu acredito que sim, porque é um presente, né, que você está dando para elas, né? É, Então, uhum, eu você só pode, preciso acredito pedir que sim. permissão, porque realmente, É. às vezes eu não sei até que ponto eu posso fazer isso, tá? Mas de Uhum, qualquer. Apesar que o ideal seria aqui, só para as pessoas que estão presentes. Eu não quero colocar para exato. quem não está presente, gente. Só para Vamos quem fazer está o presente. Eu não vou seguinte, colocar nada. Vou vai deixar ter aqui. que, vai ter que ter uma palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? O nome da mentoria você já tinha colocado? De repente pode ser isso. A pessoa tem que falar a palavra-chave, aí a gente sabe que estava aqui. Como? É só o nome e o telefone. Não, mas quando a pessoa preencher o Ela pode formulário, colocar em algum momento ali. o que que você Palavra-chave. acha? Brasileiras no topo. Pronto. Fechou, fechou. Gostei. A Marilene está aqui. Bacana, Marilene. Eu já falei com você. Bom falar com você aqui. Bom te ver por aqui. É isso, meninas. Então, boa noite para vocês. Vejo vocês, quem sabe, vejo vocês na mentoria, vejo vocês no. Quem sabe você é uma da ganhadora aí que eu vou pegar olhar o seu currículo pelo WhatsApp aqui e fazer minha análise, tá bom? Beijo grande para todas, obrigada pela presença de todos vocês e espero vocês na próxima. Se Deus quiser, vai ter. Tá, obrigada, Tchau, boa tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite, tchau. Obrigada.